Olá, meus queridos, conforme combinado, hoje a videoaula vai ser uma explicação da atividade 2 do terceiro bimestre. Espero que vocês estejam com ela em mãos para acompanhar, fica mais fácil. Mas quem não tiver, por favor, pegue um papel ou um caderno para fazer anotações. Eu vou falar várias coisas durante a explicação, então é bom vocês anotarem algumas, porque fica mais fácil na hora de responder. Eu também vou dizer as páginas onde estão os conteúdos na apostila, para auxiliar também. Então, as anotações são importantes. Claro que depois vocês têm que rever essa videoaula e as outras, têm que reler a apostila, tá bem? E, por favor, prestem atenção no que cada questão está pedindo, não deixem nada em branco, me chamem se tiverem dúvidas ou se quiserem apenas revisar, tá bom? Às vezes eu pego atividade com 3 questões em branco, ou então faltando alguma coisa, eu posso pedir para sublinhar um termo da oração e circular outro. Tem gente que só sublinha ou tem gente que só circula, daí fica incompleto, perde nota, tá bem? Vamos levar muito a sério. Então, como eu falei, essa é a atividade 2 do terceiro bimestre, e como eu tenho o cabeçalho pronto no computador, eu cometi um erro, eu deixei os capítulos da primeira atividade. Então, notem que eu botei capítulo 7 e 8, mas na verdade é capítulo 8 e 9. Então, vocês podem riscar aqui o 7, deixar o 8 e colocar capítulo 9, opinião digital. Assim fica mais organizado. Vamos lá. Primeira questão, sobre pontuação. Vocês sabem que quando a gente está falando, a gente tem a entonação da voz, né? Dá para perceber claramente se é uma pergunta, se é uma exclamação. Agora, na escrita, a gente não tem isso, por isso usamos os sinais de pontuação. Tá bem? Vamos ver aqui um textinho. O remédio. O médico pergunta ao paciente: o senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? O paciente responde: impossível, doutor. O vidro tinha um rótulo que dizia: conserve fechado. Aqui a fonte. Item A. Na oração que introduz a piada, os 2 pontos anunciam: 1. A fala do médico. 2. A fala do paciente. 3. A fala de quem conta a piada. Então, vejam a opção correta e marquem um X. B. Na passagem impossível, doutor, a vírgula separa um termo que funciona como vocativo. Vocativo é para chamar alguém, né? Ele tem a finalidade de explicar um termo, chamar alguém, complementar o sentido de outro termo. Façam um X em cima da alternativa correta. Aqui nós temos uma tirinha do Calvin. Vamos ver. Você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Bem, claro que eu... Mas algo muito, muito... Calvin, o que você fez? A fonte. Vamos ver a questão. O uso de reticências no terceiro e quarto quadrinhos da tirinha acima sugerem o quê? A. Certa hesitação. Hesitação é dúvida ou breve interrupção do pensamento. ênfase, né, mais atenção em uma palavra ou expressão, palavras suprimidas, ou seja, tiradas numa frase transcrita, tem a D também, certo prolongamento de ideia, então escolham, por favor, a alternativa correta e marquem X. Vamos para outra parte, aqui vocês têm uma foto. 3. A imagem acima nos remete a qual gênero textual? Cite algumas características dele. Então, pessoal, eu esqueci de falar, a pontuação está nas páginas 50, 51 e 52. Anotem, por favor. Já essa questão 2, a questão 2, eu preciso localizar para vocês a página que tá. Mas é muito importante que vocês escrevam o nome do gênero corretamente. Tem gente que coloca assim,
uma moça fazendo perguntas para um moço. Não é isso, eu quero o nome do gênero, tá bem? E depois algumas características dele. Vocês sabem que a apostila sempre traz como se diz? A definição. E aí na definição sempre tem características. Coloque então algumas, podem ser 2 características, tá bem? Na página 69 tem essa definição. Questão 4. Vamos lá, descer um pouquinho. Observe as frases abaixo e marque a única alternativa incorreta. Então, prestem atenção, tem gente que coloca 2. Ué, não pode, se eu tô falando a única, é uma só. Então, olha, é sobre reportagem. Na página 85, tem a definição de reportagem. Aí, vocês leiam a definição, observe aqui letra A, B e C e vejam a única que está errada. Então, é para marcar a que está incorreta, tá bem? 5. Complete as frases com as seguintes palavras: gêneros, palavras, preservar, expressões, comunicativo. Aqui, pessoal, nós estamos falando de marcas de oralidade, né? Os vícios, palavras que a gente repete quando vai falar. Tá bem? Então, tem a definição de marcas de oralidade na página 70. Prestem atenção na hora de encaixar as palavras. A frase tem que ficar com sentido. Tá bem? Tem que ter coerência. Agora, as questões 6, 7 e 8 são relacionadas a verbo, a predicado verbal. Então, tá ali mais ou menos na página 87. E espero que nessa altura do campeonato vocês já saibam localizar o verbo na frase e ver se esse verbo é significativo, que indica uma ação, escalar, comer, dormir, qualquer ação, ou se é de ligação, que apenas mostra como uma coisa ou alguém está, ou é, tá bem? Então, permanecer, está, o dia está chuvoso, ela permanece triste, e por aí vai. Então, pegou a frase, acha o verbo, vê se ele é significativo ou se ele é de ligação. Também é importante saber separar o sujeito, de quem ou do que eu falo, e o resto, que é falado sobre esse sujeito, que é o predicado. Então, a gente vai ver predicado verbal. Quando eu tenho uma frase com verbo significativo, então é uma frase com predicado verbal. Mas se eu tenho uma frase com verbo de ligação, então é uma frase que não tem predicado verbal. Predicado nominal, que vocês vão ver mais para frente, tá bem? Núcleo do predicado. Quando eu tenho um verbo significativo, o núcleo é o próprio verbo. Então, a criança brincou bastante. Esse brincar é um verbo significativo, ele é o núcleo do predicado. Então, a criança, sujeito, brincou bastante, predicado, núcleo do predicado, brincou, porque brincar é um verbo significativo. Se eu falo a criança está doente, a criança sujeito, está doente predicado, mas está é um verbo de ligação, então não pode ser o núcleo do predicado. A palavra que vem após é que vai ser o núcleo, né? Doente no caso. E esse doente também é predicativo do sujeito, porque traz uma característica do sujeito. Tá bem? Então, aqui na 6, leia as frases com atenção e marque as alternativas corretas. Pode ter uma só correta, 2 corretas ou até as 3 corretas. Não sei, vocês vão ler e interpretar. Em uma oração que apresenta verbo de ligação, o predicado expressa um estado ou uma característica do sujeito. Nesse caso, a informação mais importante sobre o sujeito é chamada predicativo do sujeito. Se achar correto, pode marcar. Já o verbo significativo é o que contém a informação mais importante com relação ao sujeito.
Por isso funciona como núcleo do predicado. Se estiver correta, pode marcar. O predicado verbal ocorre quando seu núcleo é um verbo significativo, que traz uma noção por si só, uma ação, apresentando uma ideia nova sobre o sujeito. Mesma coisa, se vocês acharem que é uma alternativa correta, pode marcar. Lembrando que essas informações estão na apostila, é só procurar ali mais ou menos na página 87, tá bem? Questão 7. Sublinhe o núcleo do predicado das frases a seguir. Então, pessoal, tem que achar o verbo. Se o verbo for de ligação, ele não pode ser o núcleo do predicado, é o que vem depois. Mas e se o verbo for significativo, pode sublinhá-lo, porque ele que é o núcleo do predicado, tá bem? Então, tem 4 alternativas. Para terminar, questão 8, marque as frases que apresentam o predicado verbal. Aqui, pessoal, a mesma coisa. Localizem o verbo e vejam. É verbo de ligação? Então, vocês não vão marcar, porque não tem predicado verbal na frase. É verbo significativo? Então, pode marcar que é frase com predicado verbal. Já vou avisar. Só tem uma frase que não tem predicado verbal, tá bem? Tá super simples. Eu sei que às vezes, para quem tem dificuldade em achar o verbo, aí não fica tão simples assim, mas eu acho que a maioria já sabe localizar verbo. Já dá para perceber qual verbo é de ligação e qual verbo é significativo, tá bem? Tem várias questões de múltipla escolha. Então, é só vocês se esforçarem. Façam com responsabilidade, tá bem? Eu estou sempre à disposição. Ótimos estudos e bom fim de semana. Tchau, tchau.